Olá a todas e todos, meu nome é Luan Glasser, eu sou aluno aqui do mestrado do INPE e eu venho trazer para vocês hoje um trabalho desenvolvido na disciplina de satélites artificiais e movimento orbital. Esse trabalho foi orientado pelos professores Hélio Coit Kuga e Evandro Marconi Rocco, que são aqui do INPE, e pelo professor Marcelo Lisboa Mota, que é do Instituto Federal de São Paulo. O título desse trabalho é Comparação de integradores numéricos na simulação de trajetórias ao redor do asteroide Itokawa com potencial perturbador até sexta ordem. Espero que seja do interesse de vocês e que vocês gostem do que vocês vão ver aqui. Esse trabalho teve um objetivo geral, que foi realizar um estudo de órbitas nos arredores de Itokawa e também fazer uma comparação de integradores numéricos. Esse objetivo foi quebrado em três. A primeira parte foi fazer a seleção do passo de integração para simulações. A segunda parte foi realizar as simulações incluindo progressivamente os termos perturbadores do potencial de Itokawa, de ordem 1 a 6, e avaliar o efeito de cada termo. E a terceira parte consistiu na comparação entre um Mujikuta de quarta ordem e um preditor corretor com as fórmulas de Adams-Bashforth-Moulton em termos de tempo de computação. A dinâmica simulada, ela teve por base o asteroide Itokawa, que é esse aqui que vocês estão vendo. Notem como a distribuição de massa desse asteroide ela é irregular. O professor Marcelo Mota, na sua tese de doutorado, modelou o potencial desse asteroide numa expansão em série, até sexta ordem. Como vocês podem ver, a dinâmica do sistema, ela depende desse modelo do potencial. Então você vê aqui que a aceleração do veículo ela é igual ao gradiente do potencial do asteroide. A equação do gradiente do potencial ela tem esses dois termos que vocês estão vendo aqui. Ó. Um termo que representa o movimento kepleriano e esse termo do somatório, que na verdade são outros 6 termos que são potenciais perturbadores. Cada U dessa equação é representado por essas equações polinomiais aqui, que por serem polinomiais facilitam muito o cálculo do gradiente. Esse foi um ótimo resultado advindo da tese de doutorado do professor Marcelo Mota. E foram essas equações as utilizadas para fazer um modelo dinâmico do trabalho que eu estou apresentando para vocês. Aqui tem os coeficientes dessas equações. E aqui tem os integradores numéricos utilizados para fazer as simulações. A maior parte das simulações foi feita com Runge-Kutta de quarta ordem, e no final ele foi comparado com o preditor corretor. Foi inicializado por um Runge-Kutta de quinta ordem. Pois bem, entrando nos objetivos do trabalho, a gente tem aqui a seleção do passo de integração. Vocês podem ver aqui nessa primeira tabela resultados para integrações com vários passos, para x, y e z, para posição. E em termos de resultados, vocês podem ver que um passo de 0,01 segundo até 100 segundos, eles geram resultados muito parecidos. E se a gente calcular um desvio relativo dos passos menores com relação aos passos maiores, a gente consegue montar uma segunda tabela, aqui embaixo, e avaliar com quantos dígitos significativos um passo difere do outro. E a gente usou dois critérios para fazer a seleção do passo de integração. O primeiro foi conseguir fazer uma simulação de 36 mil segundos de integração, que é aproximadamente um período orbital ao redor de Itokawa, em menos de 2 minutos. E o segundo critério foi conseguir resultados similares em qualidade se você comparar com passos menores. Com base nesses dois critérios, o passo que a gente selecionou para fazer as simulações desse trabalho foi o de 1 segundo. E aqui a gente vai entrar nas simulações, nos resultados delas. A primeira linha de gráficos mostra os resultados de posição para x, y e z. E a segunda linha de gráficos ela mostra as velocidades para x, y e z também. Tá?
As condições iniciais que a gente usou nas simulações foram semi-eixo maior inicial igual a 0,5 km, demais elementos orbitais nulos e 108 mil segundos de integração com o passo de 1 segundo. E o resultado kepleriano foi esse que vocês estão vendo aqui. Agora a gente vai começar a colocar termos perturbadores nessas dinâmicas e ver o que acontece. Acho que é a parte mais interessante. Bom, aqui eu estou mostrando os resultados com os termos até o 2. A perturbação feita pelo termo U1, ela foi desprezível, não alterou praticamente em nada os resultados se você comparar com as órbitas keplerianas, com a órbita kepleriana. Entretanto, a órbita perturbada até o 2 já mostrou alguma diferença. Se a gente colocar uma sombra sobre esses gráficos do movimento kepleriano, a gente consegue ver essa diferença. Então, ó, por exemplo, aqui no gráfico para a posição X no tempo. Essa primeira linha aqui, ó, ela é o movimento perturbado até o 2, até o segundo termo do potencial. A linha cinza atrás, ela é o movimento kepleriano. A gente consegue ver que a frequência com essa nova perturbação, ela aumenta ao longo do tempo. E no final de 108 mil segundos de integração, a gente teve praticamente meia oscilação a mais no movimento. Se a gente olhar para o termo U3, a gente vai ver que no X e no Y, a gente praticamente não mudou nada. Mas a gente teve alteração no Z. Colocando a sombra da órbita kepleriana, a gente consegue comparar. Novamente, X e tanto as posições quanto as velocidades em X e Y não teve muita alteração com relação ao termo U2, mas para a direção Z, a gente teve um comportamento diferente aqui, com uma amplitude que é aparentemente crescente. Adicionando o termo 4, a gente consegue notar um crescimento ainda maior de amplitude no eixo Z, e os eixos X e Y eles continuam praticamente iguais ao gráfico anterior. Se a gente colocar de novo a sombra da órbita kepleriana, a gente vai ver basicamente as mesmas coisas que a gente tinha constatado nos gráficos anteriores. E o que salta mais aos olhos aqui é que a posição Z no tempo aumenta em amplitude. A diferença de amplitude aqui é porque a sombra do eixo, a sombra kepleriana aqui, ela está em outra escala, mas a gente consegue comparar os comportamentos qualitativamente. Se a gente mostrar os incrementos de posição com a perturbação até U6, calculados com relação à órbita kepleriana, a gente vê que tem um aumento crescente no tempo, para 108 mil segundos de integração. Então, com base nesse gráfico, a gente consegue concluir que o semi-eixo maior cresce ao longo do tempo para essas condições integradas. Aqui a gente consegue comparar os integradores numéricos e a gente vê que o tempo, a gente consegue com o Runge-Kutta de quarta ordem e com o Adams-Bashforth-Moulton resultados idênticos para uma integração de um período. Só que o que o RK4 faz com 51,84 segundos, o ABM faz com 13,46 segundos, sendo, portanto, 74% mais rápido que o RK4. E aí a gente chega nas conclusões, que o passo de integração de um segundo foi suficiente. Para as condições utilizadas, o termo U2 e o 3, eles aumentam a frequência da órbita em aproximadamente 50% após 108 mil segundos. O 3 faz com que a gente ganhe movimento em Z. As perturbações, o 4, 5 e 6 são similares e aumentam as amplitudes de oscilação na direção Z. E o Adams-Bashforth-Moulton teve um desempenho, em termos de tempo, 74% melhor que o RK4. Aqui estão as referências do trabalho. E deixo aqui os nossos contatos e agradeço muito a atenção de vocês.
Muito obrigado.